Bem, dando continuidade, o que seria, isso cai demais, linguagem formal e informal. Linguagem formal e informal. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Já falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem formal. Entretanto, se estamos numa reunião de empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem informal. Diferença da linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada de uso correto das normas gramaticais, bem como a boa pronúncia das palavras. Já a linguagem formal coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. No âmbito da linguagem escrita, podemos conter erros graves entre linguagem formal e informal. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldades de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais são conhecer as regras gramaticais, possuir hábito de leitura que auxilia a compreensão de produção de texto, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. O que seria a linguagem coloquial? A linguagem coloquial é composta de linguagem, compreende a linguagem formal, popular, que utilizamos frequentemente em situações informais, como numa conversa entre amigos, familiares, vizinhos. Utilizamos a linguagem coloquial, de certo, quando não estamos preocupados com as normas gramaticais. Exemplo, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. É um exemplo de linguagem coloquial, né? Informal. Note que a linguagem coloquial faz parte do cotidiano das pessoas de todos os lugares do mundo. A ideia não é que ela seja substituída pela linguagem formal, mas que todos compreendam a diferente existente entre ela no contexto de uso de cada uma. Exemplo de linguagem formal. Ela nem se tocou que o garoto estava babando nela. Se tocar é uma expressão muito utilizada na linguagem coloquial, que indica perceber. Pô, cara, demorou com isso. Linguagem informal. Bem, agora tem linguagem formal. Vamos dar um exemplo de linguagem formal? Linguagem formal é a linguagem que respeita o uso culto da gramática. Exemplo, quando chegar em casa, Armando, seu filho, encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas da família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Agora vamos, que cai muito também, linguagem verbal e não verbal. Isso confunde. Né? A linguagem verbal é aquela que expressa através das palavras escritas ou faladas. A linguagem verbalizada. Já a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens das placas, as cores da sinalização de trânsito, etc. É proibido fumar nesse local. Geralmente tem na placa. É proibido fumar nesse local, em placa. Exemplos de linguagem verbal e não verbal. Vale ressaltar que ambas são modalidades comunicativas,
sendo a comunicação definida pela troca de informação entre o emissor e receptor com a finalidade de transmitir uma mensagem de conteúdo. Linguagem mista. Além da linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista, a qual agrega duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Proibido fumar. Então tem aquela plaquinha, diz proibido fumar. Tem um cigarrinho na placa e dizendo assim, proibido fumar. Linguagem formal e informal. Já falamos de linguagem formal e informal. Conotação e denotação, importantíssimo. A conotação e a denotação são as variações de significados que ocorrem no signo linguístico, o qual é composto de um significante, as letras e os sons, é um significado, o conceito e a ideia. A conotação representa o sentido figurado, conotação, sentido figurado, enquanto a denotação é o sentido literal atribuído ao termo. Exemplo, ele comeu a bola na prova de matemática, sentido conotativo, sentido figurado. Quem é que come bola? Ele comeu bola na prova de matemática. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco, sentido denotativo. Com exemplos acima, podemos ver que o sentido figurado conotativo foi utilizado na primeira oração, uma vez que comer bola significa cometer um erro. Não poderíamos, no entanto, utilizar essa expressão no sentido real, uma vez que comer bola é algo impensável. Conotação, sentido subjetivo figurado. Denotação, sentido real literal. Ficamos por aqui, depois a gente continua.